Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria muito grande poder estar com você agora, neste dia tão especial do Alegrai-vos. Sim, porque, em primeiro lugar, hoje é domingo, e domingo é o dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Dia de alegria, dia de júbilo. Ainda mais com o tema do Alegrai-vos, que é alegrai-vos no Senhor. Aquela frase tão forte de São Paulo na carta aos Filipenses. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos caminhar neste momento, onde nós vamos conversar um pouco, e nós vamos partilhar um pouco sobre esse tema da alegria, e ao mesmo tempo, nós vamos nos preparar para o momento da efusão do Espírito Santo, onde o nosso coração vai se abrir para recebermos aquela potência do amor divino que é o Espírito Santo. Então vamos começar um pouco agora sobre o tema da alegria e logo em seguida a gente fala do óleo da alegria, que é o Espírito Santo. Mas eu queria iniciar esse nosso momento fazendo uma lembrança. Nós estamos falando de alegria e eu gostaria de lembrar um testemunho de alegria para nós. Porque na última sexta-feira, nós da comunidade Shalom, nós ganhamos para o céu uma irmã, a nossa querida irmã que partiu para a casa do Pai, Aladi, um testemunho de alegria para nós. E é no testemunho da alegria dela que nós queremos testemunhar a vitória de Jesus sobre a morte e sobre o todo o mal. Com o testemunho da alegria, nós vamos, com o testemunho da Aladir, melhor dizendo, nós vamos, sim, reforçados, anunciar a alegria que é do Senhor e que vem do Senhor. Mas vamos para o nosso tema da alegria. Você poderia até me perguntar, não é verdade? No meio de uma situação tão difícil como é essa que nós estamos vivendo, no meio, às vezes, até do luto, da dor, dos desafios, como é que a gente pode falar de alegria? Sim, nós podemos falar de alegria. Eu gostaria de iniciar com uma citação de Santo Agostinho, nos lembrando Jó. Jó, nas Sagradas Escrituras, foi aquele homem que viveu uma grande provação, que perdeu tudo, mas ao mesmo tempo permaneceu no Senhor e na sua alegria. E Santo Agostinho vai falar deste homem e vai colocar na boca dele de onde vinha a força de Jó. E eu gostaria de citar junto com você. Provavelmente você vai ver isso e você vai poder ler junto comigo. Diz Santo Agostinho, colocando na boca de Jó: perdi tudo o que possuía, mas não perdi aquele por quem sou possuído. Perdi tudo o que estava comigo, mas não perdi a quem pertenço. Ele é a minha alegria, é a minha riqueza. Gente, que coisa forte, não é verdade? Perdi tudo o que possuía, mas não perdi aquele a quem pertenço, aquele que me possui. E esta é a minha alegria. É desta alegria que não passa, que não é alegria efêmera, que hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Mas é a da alegria que vem de dentro do coração e toma conta da nossa vida, faz brilhar os nossos olhos e nos enche de vigor. É desta alegria que hoje eu quero falar com você. A alegria é um elemento essencial da vida cristã. Por quê? Vejam bem, quando a gente vê aquela passagem dos discípulos, quando eles apareceram, aliás, quando Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos, o Evangelho diz que eles ficaram tão tocados que quase eles não conseguiam acreditar, porque era tão grande a alegria no coração deles. E diz uma passagem do Evangelho de São João, capítulo 20, que quando Jesus apareceu aos discípulos e abriu o seu lado aberto, manifestou o seu lado aberto, mostrou o seu lado aberto,
diz que eles ficaram tomados de uma intensa alegria. A alegria é um ponto essencial da vida cristã. E qual é a causa da nossa alegria? A causa da nossa alegria já está lá na parte dos Filipenses, que diz: o Senhor está perto. A causa da nossa alegria é a proximidade com o Senhor. Meu querido irmão, quando nós estamos próximos do Senhor, ou melhor, quando nós permitimos que Ele se aproxime de nós, isso enche o nosso coração, o nosso olhar, a nossa vida da verdadeira alegria. Por isso, no livro de Neemias, é muito forte quando o autor sagrado diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos momentos difíceis, mesmo diante dos momentos dolorosos, mas há uma alegria que é maior do que tudo que está fora de mim, porque ela está dentro de mim. O Senhor está perto. Mais ainda, o Senhor está dentro de mim. O Senhor está no meio de nós. E Ele é maior do que a tristeza, Ele é maior do que a morte, Ele é maior do que a dor. Ele é a nossa alegria. E por isso eu gostaria de dar alguns motivos da nossa alegria. Nós temos muitos motivos de estarmos alegres e de usufruirmos da alegria do Senhor. Mas eu gostaria, nesse primeiro momento, de falar de 4 motivos da nossa alegria. Primeiro motivo, vai lá. A alegria de termos sido criados por amor. A alegria de termos sido chamados para a existência. Olha, você já parou para pensar que eu e você poderíamos não existir? Sim, eu e você poderíamos não existir. E a existência já é um dom de uma infinita alegria. Só o fato de eu existir, meu Deus do céu. Às vezes a gente não pensa nisso. E por isso também nós não somos gratos por existirmos. Deus nos criou por amor. Você existe porque Deus quis. E o amor de Deus lhe deu o dom da vida. E Ele lhe deu o dom da vida para que você fosse feliz nele. E a grande questão é essa. É porque nós muitas vezes buscamos a nossa felicidade em tantos lugares, em tantos cantos. Mas esquecemos de buscar a felicidade onde ela mora. E ela mora dentro do coração de Jesus. Fomos criados para Ele, fomos criados por amor e para o amor. E esta é a razão primeira da nossa alegria. É muito bonito quando a gente vê na primeira carta de São João, quando diz que Deus primeiro nos amou. Que alegria enorme! Ontem a Aimee nos falou disso. Nós fomos amados primeiros pelo Senhor. Não somos nós que buscamos primeiro o Senhor. É o Senhor que nos busca. É o Senhor que vai atrás de onde quer que nós estejamos. Mesmo se nós estejamos bem longe, bem longe, bem longe dEle. Diz a palavra de Deus: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho para vir ao nosso encontro. Ele é o bom pastor que deixa as 99 ovelhas para vir ao encontro da ovelha perdida. E meu querido, se você hoje é esta ovelha perdida, deixe-se encontrar pelo Senhor. E você vai experimentar uma alegria infinita, uma alegria que não passa, uma alegria que vem do coração de Deus. Ele nos amou primeiro. O Papa Bento XVI, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: Deus criou-nos à sua imagem, por amor, e para derramar sobre nós este seu amor. O sentido profundo da nossa vida consiste em ser aceito, ouvido e amado por Ele. Sou amado pessoalmente por Deus. Deus nos criou por amor.
e para derramar o seu amor, a sua alegria sobre nós. Sou amado pessoalmente por Ele. Deus te chama pelo nome. Pode existir uma alegria maior. Nós não estamos sós no mundo. Nós não estamos abandonados no mundo. Nós temos o olhar de Deus sobre nós. E o olhar dele, a presença dele, a proximidade dele conosco é a nossa força, é a nossa alegria. Deixe-se contagiar por esta alegria que vem de Deus. Eu não tenho como entrar aqui pela televisão, ir até o seu encontro e fazer irradiar a alegria, mas tem Deus que está aí dentro do seu coração, querendo queimar o seu coração e querendo que você experimente esta alegria de dentro para fora, que queimará os seus pecados, que queimará as suas lágrimas e que dará esta alegria que vem da proximidade do Senhor. Deus está perto, Deus está próximo, Ele está dentro do seu coração, Ele arde de amor por você, e esta é uma alegria que ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Nem nos momentos mais dolorosos, e eu já vivi momentos tão dolorosos na minha vida, mas mesmo nos momentos dolorosos, mesmo com as lágrimas caindo na nossa face, esta alegria arde dentro do nosso coração, porque Ele é a nossa força. Nós não somos sustentados pela nossa própria força. Nós somos sustentados na força daquele que nos criou, e nos criou por amor, e que nos ama de uma maneira pessoal, que está bem perto de nós, que está no meio de nós, que está dentro de nós. Segundo ponto que eu gostaria de ver com você: a alegria de sermos salvos. A alegria de sermos salvos. Repito aquela passagem que eu falei no ponto anterior. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Oh, como Deus nos amou! Como Deus nos amou! Sim, porque nós pecamos, é verdade, nós ouvimos ontem também isso. Nós nos afastamos dele, nós viramos as nossas costas para Deus e nos afastamos dele, mas ele veio ao nosso encontro, enviou o seu próprio Filho que assumiu a nossa humanidade, que tomou a nossa carne, e não só, tomou sobre si os nossos pecados e a consequência dos nossos pecados e morreu na cruz por amor a nós. Morreu na cruz. As feridas que estavam sobre ele não eram dele, eram as nossas. O meu e o seu pecado, os nossos nãos, mas por amor ele assumiu o meu e o seu pecado. Ele assumiu a minha e a sua morte. E no alto da cruz, ele diz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E o seu perdão nos salvou. Sim, porque o seu amor é mais forte do que a morte. A morte não pôde detê-lo, não pôde retê-lo. Ele venceu a morte, ressuscitou. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele deixou que a lança traspassasse o seu coração e se derramou a sua misericórdia. E meu querido, hoje que nós estamos falando de alegria, hoje que nós vamos falar da efusão no Espírito Santo, é indispensável para experimentar este óleo da alegria que é o Espírito Santo, que você acolha a misericórdia de Deus no seu coração. E o caminho para acolher essa misericórdia é nos apresentar diante dele arrependidos dos nossos pecados, dos não que nós demos a ele, e arrependidos dos nossos pecados, recebermos a sua misericórdia,
Porque Deus não nega a sua misericórdia a um coração arrependido. Que alegria! Não há pecado maior do que a misericórdia de Deus. Que alegria! O amor de Deus, a misericórdia de Deus é maior do que o maior pecado que um homem possa cometer na sua vida e na sua história. Que alegria maior do que essa? Saber que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Sabermos que nós temos uma nova chance. E se cairmos, podemos ter uma nova chance. Porque Deus nunca, 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 nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de você. Por isso, nesta manhã, eu lhe convido, neste dia de hoje, acolha a misericórdia de Deus. Deixe-se lavar pelo seu precioso sangue. E experimente a alegria de uma vida nova que só Deus pode lhe dar. Ah, Moisés, mas isso já aconteceu outras vezes comigo. E eu caí de novo. Sim, isso pode ter acontecido outras vezes com você. Mas o hoje de Deus é sempre novo. E nesse dia, neste hoje de Deus, Deus deseja recomeçar com você. Porque hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da misericórdia. Hoje é o dia de você experimentar o perdão de Deus. Claro, assim que você puder, você procurará também o sacramento da confissão para que este perdão seja marcado no seu coração, na sua vida e na sua carne. Mas arrependa-se dos seus pecados. Aproxime-se dessa misericórdia, porque a misericórdia de Deus perdoa tudo. A misericórdia de Deus apaga tudo. E a misericórdia de Deus transforma o nosso coração. E perdoados, nós somos capazes de perdoar. Atenção. Hoje nós vamos fazer o momento da efusão no Espírito Santo. É indispensável que a gente não tenha nenhum obstáculo para recebermos essa alegria que vem do coração de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso é indispensável, uma vez perdoados, perdoarmos a todos e qualquer pessoa que nos fizeram mal. Você quer saber de uma coisa? Muitas vezes a causa das nossas tristezas é o nosso coração rancoroso, fechado, que está totalmente voltado sobre si mesmo, que não consegue esquecer o seu pecado, que não consegue esquecer o mal que porventura talvez alguém tenha lhe feito, e fica remoendo as lembranças antigas. Hoje é o dia da nossa libertação. Hoje é o dia de sermos perdoados e de perdoar. Por favor, deixe a misericórdia divina passar por você. Ele pode lhe capacitar a perdoar. Vou contar um testemunho muito bonito que me chama muita atenção sobre perdão. De um santo, uma santa, Santa Maria Gorete. Você já deve ter ouvido falar. Uma menina de 12 anos. Veja bem, Santa Maria Gorete era uma jovem adolescente. E o que aconteceu com ela? Um rapaz de 20 anos se apaixonou por ela, invadiu a casa dela quando ela estava sozinha e tentou estuprá-la. E Santa Maria Gorete resistiu firmemente para defender o seu amor a Deus, a sua virgindade e até a dignidade do outro também. E ele então ficou tão fora de si, que esfaqueou Santa Maria Gorete com 14 facadas. Maria Gorete, né, melhor dizendo, com 14 facadas. E foi embora. Então acharam ela agonizante e levaram ela para o hospital. Quando chegou lá, já perto de morrer, não conseguiram salvá-la, o sacerdote se aproximou dela. E no leito de morte de Maria Gorete, o seu pároco disse: Maria Gorete, você perdoa o seu assassino? Aquele que lhe fez isso? Ela respondeu, olha só. Ela respondeu, sim,
perdoo pelo amor de Jesus e quero que ele também venha comigo ao paraíso. Quero que esteja ao meu lado no paraíso. Eu peço a Deus que o perdoe, porque eu já o perdoei. E aí ela faleceu. Maria Gorete perdoou no seu último instante e disse, não só isso, disse, eu quero que ele entre no céu comigo. Eu quero que ele esteja ao meu lado no paraíso. Aí você vai dizer, mas é porque ela é santa. Atenção. O jovem que a assassinou se chamava Alessandro. Ele foi preso, foi condenado e passou 27 anos na cadeia. Nos primeiros 3 anos, Alessandro dizia para todos que não se arrependia do mal que tinha feito. Um dia, Alessandro teve um sonho. E sonhou com Maria Gorete. E ela trazia 14 lírios na sua mão. E um rosto cheio de alegria. Quando ele acordou, Alessandro já não era mais o mesmo. Um arrependimento profundo caiu sobre o seu coração. Ele procurou a confissão, o bispo começou a acompanhá-lo e Alessandro fez um belíssimo caminho de conversão, arrependimento, mudança de vida. Recebeu o perdão de Deus. E depois de 27 anos, saiu da cadeia e entrou na ordem dos franciscanos. Ele era um irmão leigo. Mas ainda não terminou a nossa história. Alessandro tinha recebido o perdão de Maria Gorete, e foi isso que transformou ele, hein? E Alessandro tinha recebido o perdão de Deus, mas faltava um perdão para Alessandro. E aí ele procurou a mãe de Maria Gorete, Assunta Gorete. E ele foi até a casa dela numa noite de Natal. Se aproximou dela, pediu perdão. E sabe o que foi que aquela mulher fez? Ela disse, eu não só te perdoo, mas de agora em diante tu serás meu filho. Veja o que o perdão pode fazer. O perdão de Maria Gorete transformou Alessandro. O perdão de Assunta nos transforma. E naquela mesma noite, Assunta e Alessandro receberam a Eucaristia juntos na missa de Natal. E mais bonito ainda, alguns anos depois, estava Assunta e Alessandro sentados lado a lado na cerimônia de canonização de Santa Maria Gorete. A mãe, e nós não podemos dizer mais o assassino, porque ele foi perdoado por Deus, foi perdoado por Maria Gorete, foi perdoado por Assunta, mas esta nova criatura, Alessandro, que Maria Gorete dizia que queria ter ao lado dela no céu. O perdão faz milagres. Por favor, você hoje experimenta o perdão de Deus. Distribua esse perdão, distribua essa misericórdia para tantos outros. E você vai experimentar uma alegria que não caberá no seu coração. Terceiro ponto. A alegria dele nos tornar filhos no Filho. Veja bem, ele não só nos criou por amor, ele não só nos salvou por amor e mostrou que o mal não tem a última palavra. Sim, o mal não tem a última palavra na sua vida. Não é o pecado, não é o mal e não é a morte que terá a última palavra na sua vida. E ele não só nos salvou, porque a última palavra é da misericórdia de Deus, mas em Jesus Cristo ele nos tornou seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Que alegria termos um pai assim. Um pai bondoso, um pai misericordioso, mas não só um pai, mas um pai real. Nós somos filhos no Filho.
somos filhos adotivos, mas assumimos em Cristo Jesus uma nova natureza. Nós somos homens, mas resgatados no Filho, nós somos transformados, divinizados. Nós somos filhos de Deus. E o Pai cuida de nós. Veja bem, o Pai cuida de nós, cuida de mim, cuida de você. E cuidando de nós, Ele quer nos fazer felizes. E sabe como é que a gente vai ser plenamente felizes? Sendo cada vez mais, nos tornando cada vez mais outros Cristo. Deixando que Cristo nos transforme nele. Para que o nosso pensar, o nosso agir, seja configurado ao agir de Cristo. Somos uma nova criatura, somos filhos no Filho. E a fonte da nossa alegria, nos deixar transformar em outro Cristo, é dizer sim ao chamado dele na nossa vida. E ele nos chamou a ser santos, e a santidade é fonte de alegria. Ah, Moisés, santidade, peraí, vai devagar com o andor, tá certo? Porque, não, a santidade é próprio dos filhos de Deus. Ele quer ir nos transformando pouco a pouco, é claro, isso é uma obra que vai acontecendo pouco a pouco na nossa vida. Mas você foi criado para o céu, você foi criado para estar plenamente, eternamente junto da alegria de Deus, que é o céu. E é nesta vida, já nesta vida, Ele quer te transformar, e Ele pode, porque Deus tudo pode. Meu querido irmão, minha querida irmã, olha para mim. Deus tudo pode, inclusive transformar a mim e a você. Jogar fora a nossa tristeza, jogar fora o nosso pecado e nos fazer cada vez mais semelhantes ao seu Filho. Foi para isso que nós recebemos o sacramento do batismo e o Espírito Santo veio para dentro do nosso coração para a gente chamar Deus de Pai. E não só chamar, mas experimentar esta filiação divina. Somos filhos do Pai. E esta é a nossa alegria. Somos chamados à santidade. Isso aconteceu com um santo que eu gostaria também de lembrá-lo aqui, nesta manhã. São Filipe Neri, um santo italiano. São Filipe Neri deixou tudo. Deixou a riqueza, deixou uma vida fácil, deixou tudo. E se deixou apaixonar por Deus. Mas ele se deixou apaixonar tanto por Deus, que conta-se na sua história que ele estava nas catacumbas, que é onde se reuniam os primeiros cristãos, mas ele não era desse tempo, ele era já depois na Idade Média, né? E ele lá, rezando nas catacumbas, diz que ele teve uma experiência tão forte do amor de Deus, tão forte, que o Espírito Santo veio sobre ele como uma bola de fogo e veio para dentro do coração dele. E foi tão forte isso, essa bola de fogo, fogo do amor, o fogo da alegria. Ele é chamado Santo da Alegria. Foi tão forte, que aqui na área do coração dele ficou como se ficasse inflamado. Interessante que a partir daquele momento ele andava assim muito coberto, porque quando ele rezava, parecia que tudo aquilo pegava fogo dentro dele. E o coração dele se alargou de tal forma ao amor, e ele já não amava mais com amor puramente natural. Ele amava com o amor de Jesus. Capacitou ele a essa experiência, capacitou ele a amar de uma maneira nova todas as pessoas que estavam ao redor dele, inclusive os mais difíceis. Porque o Espírito Santo faz isso, e isso é fonte de alegria. E foi tão forte isso, que até fisicamente, quando depois que ele morreu, abriram o coração dele, ele tinha um coração grande, mas não da enfermidade, mas de tanto amar. Nossa, imagina isso! Hoje, Deus deseja engrandecer o seu coração de uma forma sadia, alargar o seu coração, capacitar você a amar mais ainda. E isso é fonte de alegria. Não, o ódio não é fonte de alegria. Não, o rancor não é fonte de alegria. Não, a impureza não é fonte de alegria. Não, o egoísmo não é fonte de alegria. Não, a centralização em si mesmo não é fonte de alegria. A fonte de alegria
é amarmos como somos amados, como Deus nos ama. Isso é o caminho da santidade. E isso nos faz ser filhos. Como Jesus diz, se vocês amam só aqueles que vos amam, que mérito é que vocês têm, hein? Até os pagãos fazem isso. Mas amai os vossos inimigos. Fazei o mal àqueles que vos perseguem. E aí, vocês serão chamados filhos do Pai. Porque Ele faz chover sobre os bons e os maus. É assim o nosso Pai. E quem é filho do Pai se torna cada vez mais semelhante a Ele. Ele é a nossa alegria. É isso mesmo, né? A alegria. São Felipe Neri dizia o seguinte, longe de mim o pecado e a tristeza. Longe de mim, porque ele era o discípulo da alegria. E ele gostava de dizer assim, o que eu vou dizer para vocês. Ele dizia assim, chegava para as pessoas com muito bom humor, porque ele tinha muito bom humor, e chegava e dizia, amigo, quando é que nós vamos amar mais a Deus e vamos ser melhores? Essa pergunta eu faço hoje para você. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, quando é que nós vamos decidir de amarmos mais a Deus e sermos melhores? Não diga que eu sou fraco, pecado sim, mas Deus é grande, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus é maior. Amigo, vamos hoje nos decidir, minha amiga, vamos hoje nos decidir mais e mais para sermos visitados pelo amor de Deus, porque Ele é a nossa alegria. Neste dia de hoje, neste domingo, deixemos-nos visitar pela alegria de Deus. E finalmente, se nós somos visitados por essa alegria, o nosso ardor, como ardeu no coração de Santa Maria Gorete, o amor de Deus como ardeu no coração de São Felipe Neri, ele nos impulsiona a não viver mais para a gente mesmo. A não viver mais assim, feito concha, voltado para dentro de si mesmo, feito uma lesma. Não! Nós vamos viver para Deus e para os outros. Vamos sair de nós mesmos. Isso é uma causa de grande tristeza, sabe? Viver voltado para a gente. O meu problema, o meu não sei o quê, o meu não sei o quê, o meu. Amigo, vamos parar de viver centralizados no nosso umbigo e vamos erguer o nosso olhar para o alto. Minha amiga, vamos erguer o nosso olhar para Deus e com o olhar de Deus vamos olhar para os outros. E nós vamos experimentar uma grande alegria e vamos ver o sofrimento da humanidade. Como a humanidade padece, não é verdade? Sim, porque estamos longe de Deus, porque esquecemos qual é a fonte da alegria. Ficamos buscando alegrias que passam, que são efêmeras. Hoje triste, amanhã alegre. Hoje triste, amanhã alegre. Hoje triste, amanhã alegre. A alegria que passa desse jeito? Não. Nós queremos uma alegria maior. A alegria que não passa. A alegria que é eterna. E que só pode vir do eterno. Porque fomos criados para Ele. E Ele nos ensina a esta alegria significa sair de nós mesmos e irmos ao encontro de Deus e dos outros. Evangelizar, servir, nos doar aos nossos irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Pois é, e aí nós vamos falar agora, entrando no nosso segundo tema. Nós vamos nos preparar hoje para receber a efusão do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Vou tomar uma aguinha aqui, porque, né? O batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. Uma grande graça. O Espírito Santo que é a alegria de Deus, o óleo da alegria que Ele quer derramar sobre nós e que quer nos fazer plenos da sua unção e da sua alegria. Mas o que é isso? Bem, eu vou explicar um pouquinho para você, para ajudar você a se preparar mais e se preparar melhor. O batismo no Espírito Santo. Vou começar com uma citação do Papa Francisco. Acompanha aí. Peço a todos e a cada um
que organizem seminários de vida no Espírito Santo em suas paróquias, seminários, escolas, a fim de compartilhar o batismo no Espírito Santo. Papa Francisco. Olha, o Papa, nós estamos fazendo aquilo que o Papa pediu. Esse seminário de vida no Espírito Santo, esse Alegrai-vos, esse retiro de carnaval online, é para compartilhar com você a experiência do batismo no Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, como o Papa Francisco pediu que nós fizéssemos. Experimente, nessa manhã, prepare-se, disponha o seu coração para receber esse presente do céu, que é a efusão no Espírito Santo. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. E se você tiver com a Bíblia, você pode abrir. Se você não abrir, você pode ver aí, que eu acho que nós vamos passar aí para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 4 a 5 e versículo 8. Porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou e vivo, conviveu com os apóstolos, e ele disse isso para os apóstolos. Presta atenção. Disse Jesus: e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Versículo 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Descerá sobre vós o Espírito Santo, a promessa do Pai, que vocês ouviram da minha boca. Hoje isto acontecerá no meio de nós. Sim, porque para o Espírito Santo, meu querido irmão, não existe distância. Nós podemos estar longe, mas estamos profundamente unidos, porque a palavra de Deus nos reúne, porque o Espírito Santo nos reúne, porque o nosso ser igreja nos reúne, igreja católica nos reúne. E aqui nós estamos juntos para renovar a nossa experiência com o Espírito Santo e para fazer a experiência do batismo na efusão do Espírito Santo, como Jesus prometeu. Como Jesus prometeu. E foi isso o que realmente aconteceu. Os discípulos, depois que ouviram isso, ficaram em Jerusalém e aí ficaram rezando. Os discípulos, os apóstolos e junto com ele, Nossa Senhora, junto com eles. Estavam lá rezando. E é o que aconteceu. Capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam. Apareceram-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. E eles ficaram tão cheios do Espírito Santo que os apóstolos se transformaram, sim, porque eles estavam todos reunidos, com medo dos judeus, com medo de acontecer com ele, dos fariseus e tudo mais, com medo de acontecer com ele o que tinha acontecido com Jesus. E aí, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles foram então e começaram a pregar com coragem. E eles foram transformados de homens medrosos, ficaram cheios de coragem, de tristes, ficaram cheios de alegria. Hoje o Espírito Santo também quer fazer isso com você. Hoje, porque esta promessa é para você que está ouvindo. Não só para aquele que ouviu esta
palavra e viveu essa promessa lá nos Atos dos Apóstolos, porque Pedro no seu discurso dizia, esta promessa é para nós e para todos aqueles que de longe ouvirem a palavra de Deus. Hoje nós estamos ouvindo essa palavra, por isto a promessa é também para mim, é também para ti. Hoje, agora, veja bem, bata no seu peito e diga, hoje eu vou viver a experiência de Pentecostes. Hoje eu vou abrir o meu coração. Hoje eu vou renovar ou vou fazer a minha experiência com o Espírito Santo de Deus. É isso. Mas o que é o Espírito Santo? Vamos lá. O Espírito Santo é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, certo? Não, pegadinha para você. O Espírito Santo. Qual é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? O Pai. A segunda pessoa, o Filho. E a terceira pessoa, o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é Deus com o Pai e Deus com o Filho. Ele é Deus de Deus. Ele é Deus. Veja bem, e ele, essa terceira pessoa, ele é o amor do Pai e do Filho, porque a Trindade funciona assim. O Pai ama o Filho, ama tanto o Filho que se dá inteiramente ao Filho. E o Filho ama o Pai, devolve todo o amor recebido. E esse amor que circula na Trindade é o amor divino. É o Espírito Santo. Ele é tão forte, que é uma pessoa. É o Espírito Santo de Deus. De Deus. E esse amor divino é o Espírito Santo. Esse amor divino que deseja se derramar sobre nós. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo. Quem é mais o Espírito Santo? Ele é esse fogo divino que foi derramado nos nossos corações e quer nos atrair para Deus. Sim, há duas maneiras de nós irmos para Deus. Aliás, há duas maneiras de nós fazermos qualquer coisa nessa vida. Uma maneira é por, melhor dizendo, contrição. O que é a pessoa, de uma maneira, constranger a pessoa. E outra maneira é por atração. Aquela, você faça isso, porque senão você pode ir para o inferno. Isso é condenação, né? Isso é aquela ameaça. E outra forma é por atração. Ou seja, aquela forma de as pessoas são atraídas por aquilo que amam. O Espírito Santo, como é o amor divino, ele quer incendiar o seu coração para deixar com que você seja atraído para Deus. Inflamar o seu coração deste amor divino. O Espírito Santo, ele quer nos mergulhar no amor do Pai. É próprio do Espírito Santo fazer isso. Veja, o Espírito Santo hoje quer com que você faça a experiência do amor do Pai. Quer transformar a visão e entendimento, muitas vezes errôneo, que nós trazemos de Deus. Porque às vezes a gente se relaciona com Deus como se Deus fosse o nosso patrão, como se Deus fosse o nosso juiz que vai nos condenar de tudo. Não, ele é amor, ele é Pai. Sim, nós seremos julgados um dia, mas julgados na sua misericórdia e no seu amor. E o Espírito Santo, ele vem exatamente transformar e nos fazer experimentar o amor do Pai, a ternura do Pai. Sim, às vezes nós não temos um entendimento muito bom do que é o amor do Pai, mas o Espírito Santo vai nos dar essa experiência. E muitos, pela primeira vez, vão experimentar o Abba. O que é Abba? Abba em hebraico, é como Jesus chamava o seu pai. Papai, papaizinho. O Espírito Santo deseja convencer o seu coração e deseja fazer com que você experimente como Deus é bom, como Ele é Pai misericordioso, como Ele é ternura. E nessa experiência do batismo no Espírito Santo, muitos de nós vamos experimentar a ternura de Deus. E muitos com lágrimas vão dizer e descobrir, Deus é meu Pai, meu papai.
o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a graça de conhecer Jesus Cristo como meu Salvador e como meu Senhor. Meu Salvador, a gente falou lá na frente. Sim, nós sabemos que Deus nos salva, mas Deus salva a mim, Deus salva a você. E Ele deseja que hoje você experimente a salvação em Jesus Cristo. E não só isso, o Espírito Santo quer que você faça a experiência, tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele faz com que nós experimentemos Jesus vivo. Sim, porque ele está vivo. Olha, preste atenção aqui. Jesus está vivo. Eu vou repetir. Jesus está vivo. Mais vivo do que eu e você. Porque nós vamos enfrentar a morte. E ele venceu a morte. E ele vivo está no meio de nós. E o Espírito Santo deseja que você se relacione pessoalmente com ele. Tenha amizade com Jesus, tenha intimidade, e mais do que isso, você entregue a sua vida para ele. Você renda a sua vida ao seu senhorio. Você dobre os seus joelhos diante dele. Você dobre os seus joelhos diante dele. E você o confesse como seu Senhor. Sim, o Espírito Santo deseja fazer isso. Deseja que você renda o seu coração a ele. E rendido o seu coração a ele, você possa fazer essa experiência de intimidade com o próprio Jesus. Mas vamos lá, vamos dando continuidade. Ele nos dá uma vida nova. O Espírito Santo vem nos dar uma vida nova. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer hoje? Essa experiência do batismo no Espírito Santo? Ele vai tirar o seu coração de pedra e ele vai lhe dar um novo coração. Ele vai fazer um transplante de coração. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Um transplante de coração. Porque o seu coração, como o meu coração, é um coração duro. É um coração pecador. É um coração fraco. É um coração ferido. Pois é. E hoje, o Espírito Santo deseja tirar esse coração de carne e deseja lhe dar um novo coração. Um coração capaz de amar, como Deus te ama. Um coração novo, isso o Espírito Santo vai fazer em você. E vai lhe dar os seus dons. Porque o Espírito Santo é o dom do Pai e do Filho. Então ele vai lhe dar os seus dons. Ele vai lhe dar os dons infusos, o dom da sabedoria, o dom do temor de Deus, o dom do conselho, mas vai lhe dar também os seus dons carismáticos, o dom das línguas, que é um dom muito simples, que é uma língua nova, uma língua de amor, porque muitas vezes os nossos conceitos ficam pequenos para expressar o amor de Deus. E quando a gente está apaixonado, a gente gosta de inventar palavras novas para expressar o nosso amor. Então, abrasados de amor por Deus, nós vamos expressar uma língua nova, que não é outra coisa, a língua dos apaixonados, que é o dom das línguas, né? E ele vai te dar a felicidade, porque o Espírito Santo vem lhe dar o que é a vida nova que Deus deseja lhe dar. Meu querido irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, cá para nós dois, será que nós já não estamos cansados da nossa vida velha? Será que nós já não estamos cansados de insistir em permanecer muitas vezes no pecado? Hoje o Espírito Santo, ele quer lhe dar uma vida nova. Ele quer lhe tirar do buraco que você esteja, na situação dolorosa que você esteja. E ele quer te consolar com a vida nova, uma vida pautada e marcada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é o batismo no Espírito Santo? É muito simples. O batismo no Espírito Santo é reavivar a presença do Espírito Santo no nosso coração. Sim, porque todos nós somos batizados, né? Ou grande parte de nós. Talvez tenhamos alguns que não somos, é verdade, mas a maior parte de nós
quando era criança, nós recebemos o sacramento do batismo. E com ele veio o Espírito Santo no nosso coração. Mas às vezes ele ficou lá, escondido. E hoje, pela oração da igreja, pela nossa oração, nós queremos abrir as portas do nosso coração para despertar o amor divino em nós e para que ele tome conta da nossa vida. Isso aconteceu na minha vida. Eu abro parêntese aqui para falar um pouquinho do meu testemunho, da minha experiência do batismo no Espírito Santo. Sim, quando eu tinha 16 anos, eu tive a minha experiência de conversão a Jesus Cristo. E eu comecei a caminhar na igreja católica, comecei a caminhar na igreja, participar de grupo de jovens. Mas é verdade, eu estava assim num caminho assim, meio lá, meio cá. E aí eu conheci um amigo, e esse amigo era um jovem que rezava. Mas ele rezava mesmo, sabe? E ele conhecia a palavra de Deus era algo assim concreto para ele. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. E um dia nós estávamos na igreja, eu e ele, e eu disse, vem cá, eu queria isso que tu tens, porque eu me sinto assim como que colega de Deus, mas você não. Você é amigo de Deus. E ele disse, você quer se tornar um amigo de Deus? E eu disse, sim, eu quero. E ele me levou para diante do sacrário e fez uma oração muito simples por mim. Fechou os olhos, colocou a mão sobre mim e pediu a efusão, o batismo no Espírito Santo. Ele rezou por mim e eu vou ser sincero com você. Naquela hora não aconteceu nada, pelo menos nos meus sentimentos. Eu não senti nada, mas eu fiquei ali, recebendo aquela oração. Impressionante foi o outro dia, porque quando ali terminou, ele saiu, eu saí, fui para casa. No outro dia, eu me acordei muito cedo, 6 horas da manhã. E dentro do meu coração um desejo de rezar enorme. E eu que não conseguia rezar nem 5 minutos, eu fiquei horas ali rezando. Um milagre. E eu peguei as Sagradas Escrituras e eu que nem lia a Bíblia, eu comecei a ler, porque eu achava um livro muito complicado, e eu comecei a entender tudo. A palavra de Deus era viva. E como era bom e suave experimentar o amor do Senhor. E o meu coração começou a se incendiar. E eu liguei para aquele amigo e disse, meu amigo, o que é que você fez comigo? Ele disse, Moisés, você foi batizado no Espírito Santo. E eu posso dizer para você, daquele dia em diante, a minha vida não foi mais a mesma. Porque um fogo arde dentro do meu coração. Sim, eu continuo com os meus limites, com as minhas fraquezas, mas esse fogo, essa alegria de Deus é maior do que tudo. E é ela que hoje nós queremos pedir para que você experimente. Isso depende muito de cada um de nós e de você. Porque, veja bem, para recebermos essa experiência do batismo no Espírito Santo, é indispensável 3 coisas. Primeira, essa experiência é um ato de fé. É um ato de fé. Eu preciso crer nela. Eu preciso acreditar nela e me abrir para ela. Veja bem, não é uma questão de sentimento, eu senti isso, senti aquilo, é um ato de fé e me apossar dela. Daqui a pouco nós vamos rezar por você. Daqui a pouco nós vamos diante de Jesus na Eucaristia, mesmo de forma online, nós vamos rezar por você. E você, cabe a você abrir os seus corações, seu coração, e como um ato de fé dizer, eu quero, eu desejo. Segunda coisa, é um ato de liberdade. Liberdade. Se você não quiser, ninguém poderá fazer no seu lugar. Mas eu faço um apelo para você. Faço um apelo para você hoje. Não deixe a graça de Deus passar em vão. Livremente abra o seu coração e diga, Jesus, eu livremente, eu sei que tu estás batendo na porta do meu coração.
E o coração da gente tem um ferrolho que é por dentro. Só a gente pode abrir. Jesus não vai forçar a porta. Então, destrave a porta do seu coração. Abra estas portas. Aliás, não só abra, jogue essas portas fora. E deixe que Jesus derrame o seu Espírito Santo sobre você. Um ato de liberdade. E é um ato eclesial. Porque nós vamos rezar juntos. É um ato de igreja. Você viu lá no começo, o Papa pediu que nós fizéssemos, experimentássemos e comunicássemos essa experiência do batismo no Espírito Santo. E nós estamos reunidos como igreja, com o nosso bispo, com os nossos padres, os nossos sacerdotes. Nós estamos unidos à Virgem Maria e como igreja, muito simplesmente, nós vamos rezar por você. Seus irmãos no grupo do cenáculo ali, através da transmissão, nós vamos interceder para que você viva essa experiência que é hoje, tão real como era lá nos Atos dos Apóstolos. O dom do Espírito Santo. Porque, atenção, eu sempre faço essa experiência para mostrar o que Deus quer fazer com você hoje. Porque você pode dizer assim, mas se eu sou batizado, eu tenho o Espírito Santo. E é verdade. Mas não basta para Deus só você ter o Espírito Santo. Como nós lemos aqui nas Sagradas Escrituras, Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Você seja mergulhado no Espírito Santo. Eu queria pedir aqui ao Saulo, por favor, me traz aqui essa jarra com água, porque vamos fazer uma imagem aqui para ver se você compreende o que é que Deus deseja fazer com você nesta manhã, tá? Quando você era criança, o diácono Saulo, quando você era criança, você foi na igreja e seus pais foram com você e apresentaram você à igreja. E o padre perguntou naquela hora, o que pedis? E os seus pais disseram em seu nome, peço o batismo. E o padre foi lá, por favor, Saulo, e o padre disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi assim? Você não lembra, mas foi assim. Esse pano tem água, sim ou não? Sim. Como você tem o Espírito Santo. Mas atenção, Nosso Senhor não quer só que você tenha o Espírito Santo. Ele quer lhe batizar no Espírito. O que é a palavra batizar? É uma palavra grega que significa mergulhar. Ele quer lhe mergulhar no Espírito Santo, para que você fique cheio do Espírito Santo, ensopado do Espírito Santo, para que todos os seus poros, para que toda a sua vida, para que todas as áreas da sua vida sejam cheias do amor divino. Quem é o Espírito Santo? É o amor divino, é o amor do Pai e do Filho. E nosso Senhor quer fazer isso com você, quer lhe mergulhar no amor divino. Ele quer lhe transformar com o seu Espírito Santo, com o amor divino, a tal ponto que você fique encharcado, como esse pano está, de água. Você fique encharcado do Espírito Santo. E quando no decorrer da vida, e quando as coisas ficarem difíceis e apertarem, o que vai acontecer? Você vai transbordar, é amor. Não é fel, não é rancor, mas é amor. Quando as coisas ficarem difíceis, o que vai ser transbordado é o amor. Isso nosso Senhor deseja com você. Ele quer lhe mergulhar no Espírito Santo, para que você fique cheio do amor dele, e para que a sua vida seja transformada nesse amor, e de criatura velha, você se transforme numa nova criatura, cheia da alegria e do amor de Deus, e para assim você transbordar este amor no mundo e sobre a face da terra. É isso. É isso que nosso Senhor deseja fazer comigo e com você neste dia. E eu peço ao Senhor e à Nossa Senhora,
a nossa mãe, a Virgem Maria, que interceda por nós, para que nós vivamos essa experiência da efusão no Espírito Santo. Alegrai-vos, repito, diz o apóstolo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Melhor, Ele está no meio de nós. Mais ainda, Ele está dentro de nós. Ele é a nossa alegria. Viva hoje essa experiência que não passa da alegria de Deus. Abra o seu coração para a experiência do batismo no Espírito Santo. Deus abençoe todos vocês. Nós estaremos juntos nesse momento, caminhando, juntos, rezando e caminhando nessa manhã, neste domingo cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Shalom.